Bom, gente, a história que nós vamos contar, nós separamos alguns slides para vocês, então. É uma história linda do início da nossa igreja, uma história linda da igreja, tá? Uma história de muita luta, uma história de muitos males, uma história que certamente... Capítulo 1 dos Apóstolos. O que nós vamos ver no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos? Começando pelo endereçamento, que nem nós dissemos na nossa formação passada, o livro do Atos dos Apóstolos é endereçado a uma pessoa chamada Teófilo. Estudamos também na formação passada que Teófilo foi uma pessoa mesmo, mas também tem um significado alegórico de amigos de Deus, tá? Teo, Deus, Filo, amigo. Então, amigo de Deus, o significado de Teófilo. Podemos usar isso na nossa alegoria quando estiver explanando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, começou o pensamento, nós vamos ver no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a promessa do Espírito Santo. Jesus ainda está no meio dos apóstolos. Deixa eu voltar aqui. Jesus ainda está no meio dos apóstolos, já ressuscitado, e promete para eles que virá sobre eles o Espírito Santo. Jesus necessariamente precisa subir aos céus. E Lucas faz questão de enfatizar, no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, essa necessidade de que Jesus precisa subir para que o Espírito Santo desça sobre os apóstolos. Isso gera uma expectativa nos apóstolos que eles permaneçam reunidos em Jerusalém, aonde Jesus tinha determinado. E os apóstolos fazem como Jesus mandou. É interessante nesse momento que Jesus faz a promessa do Espírito Santo, é que os apóstolos indagam Jesus, falam assim, Senhor, é agora que vai ser instaurado o reino de Deus? E Jesus faz uma frase, dá uma resposta espetacular. Ele fala, não vos cabe conhecer nem o tempo, nem a hora em que o Pai designou, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vós sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Percebe que esse artigo mas que Jesus coloca, ele tem significado de equivalência. Ou seja, receber o Espírito Santo é equivalente à própria instauração do reino de Deus. Jesus equipara essa graça que os apóstolos vão receber à própria instauração do reino de Deus. Por isso que ele usa, mas descerá sobre vós. Ou seja, não vai ser isso que vocês vão ter agora, mas vai ser algo equivalente. E isso é lindo no livro de Lucas. Feito isso, criada essa expectativa nos apóstolos, Lucas relata a ascensão do Senhor. Aqui eu vou abrir um parênteses para vocês, a fins de informação. Lucas é o único que faz questão, aqui eu estou atribuindo a Lucas, mas nós vimos na formação passada que pode ou não ser de Lucas, é que é predominantemente os teólogos e os estudiosos falam que é de Lucas, tá? Lucas faz questão de enfatizar que a ascensão do Senhor foi de corpo. Por quê? Algumas pessoas acreditavam que a ascensão do Senhor não tinha sido de corpo. Vocês já devem ter ouvido falar que se eu encontrar o corpo de Jesus, a minha fé não muda em nada, né? Algumas pessoas pregam isso. Se Jesus aparecesse agora o corpo de Jesus, minha fé não mudaria em nada. Para Lucas, não. Para Lucas, assim, não, Jesus subiu de corpo, alma e divindade aos céus. Tanto que Lucas é o único que retrata que Jesus ficou por 40 dias. Aí no Atos dos Apóstolos você vai ver que Lucas narra que por 40 dias Jesus apareceu para diversos discípulos, comeu com eles, ensinou as coisas do reino. Porque Lucas quer mostrar que o corpo na ascensão é algo importante. Então, Lucas separa a ascensão da ressurreição. Se nós pegarmos os outros evangelistas, inclusive Paulo, quando escreve para as comunidades, vocês vão perceber que na cabeça dos outros evangelistas, ressurreição e ascensão acontecem imediatamente. Jesus ressuscita e ocorre a ascensão para o céu. Para Lucas, não. Lucas tem a necessidade de falar, olha, foi de corpo, ele ficou aqui por 40 dias no meio de nós, para mostrar que ele ressuscitou de corpo, alma e divindade, subiu ao céu de corpo, alma e divindade. Então, nós vamos ver essa necessidade de Lucas de mostrar a corporeidade, que nós chamamos da ascensão do Senhor. Terminado o capítulo 1, nós vamos ver no finalzinho dele,
que a igreja reunida em Jerusalém, antes da vinda do Espírito Santo, eles estavam só na expectativa, faz o quê? Vê a necessidade de substituir Judas. Judas, aquele que traiu Jesus. Pedro estava com os apóstolos e fala assim, olha, foi uma vontade de Jesus que nós fôssemos em 12. E Judas se perdeu, traiu o Senhor, se enforcou, está agora lá enterrado no lugar que é chamado Campo de Sangue. Precisamos substituir Judas. Então, eles reúnem aqueles homens que estavam ali com eles, em torno de 120, vai dizer no capítulo 2, e, orando por eles, escolhem Matias para substituir, então, Judas. E aqui no capítulo 1, nós vemos que a igreja já se recompõe com os 12 apóstolos. No capítulo 2, então, vocês vão ver que tem umas figurinhas do lado aí, para que a gente facilite o nosso viver essa história do Atos dos Apóstolos. Esse que é o importante, porque como nós vamos passar muito rápido, é importante que nós vamos vivendo juntos esses momentos tão importantes da vida da igreja. No capítulo 2, a promessa se cumpre. É fantástico ver o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos e ver quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, até então medrosos, até então acuados dentro de uma sala com medo da perseguição, e de repente esses homens se tornam de uma coragem absurda, que nós vamos ver durante o livro do Atos dos Apóstolos, a ponto de darem a vida pelo nome do Senhor. Por isso que, lá no capítulo 1, Jesus disse, mas descerá sobre vós o Espírito Santo que lhe dará força. Isso nós vamos ver já no capítulo 2. Por quê? Assim que eles recebem o Espírito Santo, assim que o Espírito Santo desce sobre eles, nós vamos ver Pedro saindo na sacada da sala de onde ele estava e fazendo o que eu, Wagner, vou abrir um parênteses, chamo de primeira encíclica papal. Não é verdade? Pedro sai dali daquela sacada e faz uma pregação querigmática maravilhosa. E aqui nós vamos entender o que é essa força do Espírito Santo, porque esse Pedro que tinha negado o Cristo por 3 vezes, simplesmente agora bota o dedo na cara daquelas pessoas e fala assim, ei, o Cristo que vocês crucificaram, ele ressuscitou, ele está vivo, e nós somos testemunhas. Percebe a mudança de comportamento do Pedro? É algo fantástico nós vivenciarmos e ruminarmos essa palavra do capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos. Pedro, então, faz essa primeira pregação querigmática de Pedro, e, gente, pasme, de 120 que eles estavam nos cenáculos, houveram 3.000 homens convertidos naquele dia. Por que 3.000 homens? Porque eles não contavam as mulheres e as crianças. Tá? Ou seja, seria muito mais o número de pessoas que se converteram ao cristianismo, que ainda não era conhecido como cristianismo, tá? Nessa primeira pregação de Pedro. Ainda no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver Lucas relatando a primeira comunidade e mostrando que essa comunidade era a comunidade ideal. O que é a comunidade ideal para Lucas? Eles perseveravam na partilha do pão, eles perseveravam nas orações, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, e tudo que eles tinham era em comum a todos. Então, aqui nós temos um retrato da comunidade ideal. Há quem diga, tá, e aqui vou abrir uma discussão, que essa comunidade não existiu, mas, deixa eu ver que tem gente querendo entrar aqui, pronto. Mas é apenas um retrato mesmo, um estereótipo que Lucas cria de uma comunidade perfeita. Outros dizem que essa comunidade existiu sim, mas foi somente a comunidade de Jerusalém, essa primeira comunidade. As outras comunidades que nós vamos ver que foram formadas já não seguiam esse padrão ideal desta comunidade de Jerusalém. Então, isso é uma discussão que nós temos. Eu prefiro acreditar, e aqui estou abrindo um parênteses, assim como nós vemos nas pregações da nossa igreja, que essa comunidade sim existiu, e as comunidades primitivas, todas elas, de uma forma geral, iniciavam-se desta maneira, e com o tempo, sim, foram se desvirtuando. Chegamos, então, no capítulo 3, e aqui nós vamos ver a primeira cura de Pedro. Por que isso é importante, gente? Porque Jesus, quando passou aqui por esse mundo, quando pisou nessa terra que hoje nós pisamos, de uma forma geral, né,
existia algo que Jesus fazia que ninguém mais fazia, que era o anúncio da boa nova e a cura das pessoas. Jesus passava e curava os doentes, e Lucas faz questão de enfatizar isso até por ter essa relação com a medicina. São Paulo vai dizer em suas cartas, se não me engano, na carta aos Coríntios, que ele está com seu amigo e companheiro médico Lucas, que é esse Lucas que nós acreditamos que escreveu os Atos dos Apóstolos. Então, Lucas faz questão, assim como narrou abundantemente as curas de Jesus no Evangelho, nós pegamos o Evangelho de Lucas, é o Evangelho que mais narra curas, ele já começa fazendo o seguinte, olha, desceu o Espírito Santo, Pedro fez a primeira pregação, e agora precisa ver os sinais. Qual é o sinal para Lucas? A cura. Se Jesus curava enquanto passava pelo povo, agora a igreja cura quando passa pelo povo, porque Pedro é a expressão da igreja. Então, Lucas faz questão de enfatizar essa primeira cura. E essa primeira cura de Pedro, no capítulo 3, é linda. É aquela que nós comentamos um pouquinho no final da formação passada. Pedro sobe com João para um templo cuja porta chamava Formosa, Templo Formosa, e havia ali um coxo de nascença. E o coxo pediu esmola, querendo uma ajuda. Pedro olha para ele, então, Pedro e João, e diz para ele, ei, olha para mim. Eu não tenho nenhum nem prata, mas o que eu tenho, eu vos dou. Jesus Cristo. Fica curado em nome de Jesus. Imediatamente esse coxo levantou, entrou no meio daquele templo. A gente fica imaginando a cena. Todo mundo rezando, e o coxo que... O cara tinha acabado de entrar no templo, viu um coxo, deu até uma esmola para ele, e de repente ele vê esse coxo pulando no meio do corredor. Olha que alegria que o Evangelho começa a dar para as pessoas. E esse coxo começa a glorificar a Deus, e aí as pessoas começam a perguntar quem foi que curou. E aí o coxo fala, foi esses dois aí. E Pedro, então, toma a palavra e fala, ei, nós não curamos ninguém, não. Quem curou foi Jesus. E aqui, meus queridos, quem era Jesus? Então, Jesus era aquele que tinha sido crucificado, humilhado, morto. Como que se podia falar que Jesus, então, cura um coxo? E aí nós partimos, então, para o capítulo 4, porque depois que Pedro fez isso, começou uma série de conflitos com a igreja. Como poderia um homem morto curar? Como poderia um homem que nós vimos crucificado, esse 120 pessoas que já tinham se tornado 3.000 convertidos, começam a falar que essa pessoa ressuscitou. O primeiro conflito que se começa é com o conflito com os saduceus. Por que com os saduceus? Porque aos discípulos anunciarem a ressurreição de Jesus, eles atingiam diretamente aquilo que os saduceus acreditavam. Não o que os fariseus acreditavam, porque os fariseus acreditavam na ressurreição. E nós vamos ver que Paulo utiliza isso lá na frente, depois, em uma discussão que existe entre os saduceus e os fariseus. Então, a primeira discussão, pelo conflito que a igreja tem, já começa com os saduceus. Pedro, novamente, pede a palavra e faz um discurso lindo, de novo, sobre a ressurreição de Jesus. E naquele discurso, 5.000 conversões ocorrem por um discurso de Pedro. Vamos fazer a conta comigo, que vai chegar na gente. Era 120, converteu 30 homens, 3.000 homens, e agora 5.000 homens. Olha como a igreja vai se ramificando, igual aquele mapinha que nós vimos na primeira formação. Pedro e João, então, João, o apóstolo querido, né, o apóstolo amado de Jesus, são presos e levados para Anás e Caifás. Anás e Caifás escutam o que Pedro e João tinham para falar, mas ficam com medo de deixar Pedro e João presos. Por quê? Nisso, o povo tudo já estava alvoroçado. Já havia cura, já havia 8.000 pessoas convertidas, números não absolutos, não precisos, né? Possivelmente muito mais. Então, eles ficam com medo de manter o Pedro e João presos. E falam o seguinte, ó, bateram neles, né? Nós vamos soltar vocês, mas a partir de hoje, vocês não podem mais pregar o nome de Jesus. Esquece esse negócio de Jesus. Toca a vida de vocês. E Pedro dá uma resposta fantástica. Pedro diz para ele, devo eu obedecer os homens
e não a Deus, eu vou obedecer a Deus. Na frente daquelas pessoas que o julgavam, Pedro não mente, não nega Jesus e fala, vou continuar pregando o nome de Jesus. Ao ser indagado o nome de quem que eles faziam isso, Pedro e João diz, nós fazemos em nome de Jesus. E aí, já falando para tanto os saduceus como os fariseus, Pedro diz a sublime frase, que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. De quem que Pedro estava falando? De Jesus. Pedro dá o primeiro testemunho de Jesus na frente das autoridades de Jerusalém daquela época. Pedro e João são libertos, tá? E, interessante, glorificam a Deus pelo que tinha acontecido com eles. Por que eles glorificaram a Deus por ter sido preso, por ter apanhado, por ter passado aquela situação? Porque eles lembraram da promessa de Jesus, que eles seriam perseguidos, e felizes vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome. Então, lembrando desse ensinamento de Jesus, eles glorificaram a Deus junto com a comunidade que se iniciava. No capítulo 5, nós vamos ver a vivência da comunidade. Se no capítulo 4 nós vemos a primeira interferência externa na vida da igreja, no capítulo 5 nós vamos ver a investida interna para destruir a igreja, que é a história de Ananias e Safira. O que acontecia? A comunidade na época, ela vendia os seus bens e partilhava entre o povo. E por isso que não havia necessitado entre eles. Tá? Isso também parte um pouquinho da história, vai gerar lá na frente uma crise econômica em Jerusalém, por isso que Paulo pede ajuda para a igreja de Macedônia e, se eu não me engano, também a igreja de Corintos. Tá? É algo também que alguns teólogos falaram, isso não deu certo, porque gerou uma crise em Jerusalém. Mas eles viram Barnabé, que é um outro discípulo de Jesus, vendendo os seus bens e partilhando entre os apóstolos, e a alegria da comunidade com aquilo. O que Ananias e Safira fizeram? Venderam também um determinado bem e foram partilhar com os apóstolos, e colocaram lá os apóstolos uma determinada quantia. No entanto, eles esconderam parte desse valor que eles tinham recebido para eles. Ou seja, eles não colocaram todo o objeto da venda ali no pé dos apóstolos. E Pedro, então, fica furioso, cheio do Espírito Santo. E o que acontece? Ele indaga Ananias e fala assim, Ananias, é isso aqui que você tem para partilhar? E Ananias fala assim, é isso o objeto da minha venda. E Pedro fala para ele, por você ter mentido ao Espírito Santo, por você ter tentado enganar o Espírito Santo, você irá morrer. E Ananias morre na frente de Pedro. Eles tiram ali Ananias dali, e aí mandam chamar Safira, que era a mulher de Ananias. E Safira conta a mesma versão. E Pedro fala, olha, assim como seu marido morreu, você também vai morrer. Quando a gente vê essa passagem no capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos começar a ter uma certa preocupação. Assim, mas eles amaldiçoaram essas pessoas? Como que é isso, né, Bárbara? Na verdade, não. Na verdade, o próprio Ananias e Safira não estavam obrigados a partilhar tudo que tinha. Não estavam obrigados a dar todo o objeto da venda para os apóstolos repartirem. O que eles fizeram com isso? Enganar o Espírito Santo. Criar uma fantasia ali de que eles eram verdadeiramente pessoas de bem, que queriam verdadeiramente partilhar da comunidade e estavam mentindo. Seria muito bem aceito pela comunidade se eles falassem, olha, eu vendi um bem, separei uma parte para mim, essa parte eu estou partilhando com os apóstolos. O que eles fariam? Agiam com sinceridade. O que isso nos mostra? Por que o Lucas nos mostra isso? Que quando nós temos que partilhar, queridos, não é a quantidade que nós partilhamos que importa. Importa a sinceridade do nosso coração. Importa aquilo que nós estamos colocando de verdade ali na nossa partilha. Isso serve para o nosso dízimo, serve para a nossa oferta, serve para a nossa doação. Nós precisamos partilhar a verdade. Essa é a nossa verdade. Se eu não quero partilhar tudo, eu não estou obrigado a partilhar tudo. Mas aquilo que eu partilhar, que eu partilhe de coração, que eu partilhe pela verdade. Então, não é que os apóstolos amaldiçoaram Ananias e Safira, mas eles mesmos plantaram
a sua morte ao tentar enganar o Espírito Santo de Deus. Nisso a comunidade crescia, e aqui acontece algo fenomenal também. As pessoas, quando viam Pedro passando pela rua, isso vai relatar o capítulo 5, quando as pessoas nas sarjetas, nas calçadas, no meio da rua, para que a sombra de Pedro as curasse. E acreditem, curavam-se pela sombra de Pedro. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Nem a sombra de Jesus curava. Como que a sombra de Pedro poderia curar? Porque também era a promessa do Senhor. Vocês farão coisas ainda maiores do que essa. Percebe que o Atos dos Apóstolos é um cumprimento perfeito daquilo que Jesus já tinha narrado no Evangelho. Então Pedro vai passando e vai curando as pessoas pela sua própria sombra. As pessoas não precisavam nem tocar em Pedro, nem Pedro impor a mão sobre ela para que sejam curadas. Isso vai aumentando e alimentando a fúria das autoridades da época, das autoridades religiosas, políticas e de toda a comunidade de Jerusalém que tinha poder sobre as pessoas. E então vão lá e prendem os apóstolos de Jesus. Jogam os apóstolos na prisão, e aqui nós temos um milagre, um segundo milagre ocorrido com os apóstolos. No meio da noite, um anjo aparece para eles e simplesmente abre as portas da prisão e os apóstolos saem ilesos da prisão. Que coisa linda saber o quanto Deus cuida de nós enquanto nós estamos anunciando o nome dele, enquanto estamos levando a palavra dele para as pessoas. Essa libertação dos apóstolos na prisão por um anjo é a demonstração que nada pode segurar a missão que Deus confiou a cada um de nós. Os chefes, então, as autoridades de Jerusalém na época, ficam preocupados e vão falar com um grande pensador da época chamado Gamaliel. Gamaliel, inclusive, é mestre de Paulo. Quando Paulo estava no judaísmo, Paulo faz um orgulho. Diz que ele é da escola de Gamaliel. É um homem muito inteligente. E Gamaliel faz uma frase sublime aqui nesse capítulo 5. Ao ser consultado se eles deveriam ou não acabar com essa tal de igreja do caminho que tinha começado a se propagar, Gamaliel fala, olha, deixe-os em paz, porque se não for de Deus, daqui a pouco acabou, daqui a pouco está cada um do seu lado, daqui a pouco não tem mais ninguém aqui. No entanto, se isso for de Deus, não vai adiantar vocês combaterem contra eles, porque vocês vão estar combatendo contra Deus. Que lindo que a razão começa a tomar conta também dessa comunidade de Jerusalém. No capítulo 6, nós vamos ver que a comunidade cresce demais e os helenitas, que eram os judeus não nascidos no território de Israel, as viúvas dos helenitas, começam a reclamar que elas têm tratamento diferente. E os apóstolos, então, se reúnem e falam assim, nós vamos precisar de gente para nos ajudar. Vamos fazer o seguinte, nós, apóstolos, ficamos responsáveis pelo anúncio da palavra. Os cuidados com a mesa, com o pão, com as partilhas, vamos escolher homens para que façam isso por nós. E aí eles reuniram toda a assembleia deles ali, que já estava grande, e então escolheram os 7 diáconos. Aqui nasce a diaconia, o serviço. Por isso que os nossos diáconos de hoje não têm como função principal o anúncio do evangelho, mas sim as obras de caridade. Tanto que, se nós pegarmos o diácono da nossa comunidade mesmo, ele já foi lá para Caritas, ele tem todo um trabalho dentro da campanha da fraternidade, desde o início da igreja, ele já tem esse papel do serviço, da caridade, enquanto o apostolado, o anúncio da palavra é reservado ao Atos dos Apóstolos. Ok? Dentre esses 7 diáconos, escolheram um homem santo chamado Estevão, que tinha uma oratória maravilhosa, uma pregação maravilhosa e anunciava as maravilhas do Senhor, mesmo que não seja essa a função principal dos diáconos. Vendo isso, as pessoas ficaram com ódio de Estevão e começaram a inventar mentiras contra ele, falando que ele estava blasfemando contra Moisés. Então, levam Estevão para o julgamento, um julgamento corrupto, digamos assim, e aqui no capítulo 6, então, começa a relatar o martírio desse primeiro mártir da igreja. Quando nós entramos no capítulo 7,
nós vamos ver, então, Estevão fazendo um discurso querigmático, fazendo uma nova leitura da história da salvação. Você que nunca leu a Bíblia na vida, preste atenção. Pega o capítulo 7, leia o discurso querigmático de Estevão, e você vai ter ali já uma grande percepção do que é toda a Bíblia. Nós temos no livro do Atos dos Apóstolos, como nós vimos na formação passada, 16 discursos querigmáticos, 8 de Pedro, 7 de Paulo e 1 de Estevão. Então, fora Pedro e Paulo, nós estamos falando do único que foi relatado um discurso querigmático sem ser Pedro e Paulo. Na minha opinião, Wagner é o discurso querigmático mais lindo que existe no Atos dos Apóstolos. Ainda mais lindo do que o do próprio Pedro, lá em Atos 2, que nós tanto conhecemos. Então, mesmo sendo julgado, Estevão faz esse lindo discurso querigmático e as pessoas começam a apedrejar Estevão. E no momento que eles começam a apedrejar esse mártir da nossa igreja, existia ali no meio deles um homem chamado Saulo, que era um homem terrível, que segura as vestes daquele que estava apedrejando Estevão e concorda com tudo aquilo que está acontecendo. Só que neste momento acontece algo divino. As pessoas que olhavam para o rosto de Estevão, ao invés de ver um rosto de dor, ao invés de ver um rosto de sofrimento de quem estava recebendo pegadas, começam a perceber que o rosto dele está ficando angelical. As pessoas relatam que no rosto deles do Estevão havia semblante de anjo. Olha que lindo! E então Pedro olha para o céu e vê a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, a coisa que eu mais desejo na vida é ter a visão que esse homem teve. Esse homem viu a glória de Deus. Só Jesus conhecia a glória de Deus. Olha que coisa fantástica. E mais fantástico ainda, é que esse homem que estava sendo apedrejado, estava sofrendo a dor das pedras, estava prestes a concretizar o primeiro martírio da nossa igreja. Ele encerra sua participação na nossa Bíblia, no livro do Atos dos Apóstolos, com a seguinte frase: Senhor, não os condenes por este pecado. Essa é a igreja que foi se construindo. Essa é a igreja que nós falamos dos santos. Essa é a igreja que nós professamos a nossa fé. Depois do martírio de Estevão, a igreja começa a sofrer uma perseguição ainda maior. Agora, não mais para que parem de anunciar Jesus, mas começam a matar os cristãos. Esse mesmo Saulo que segurou as vestes de Estevão, começam a entrar pelas casas e tirar as pessoas de dentro da casa e prender, pedindo para que as pessoas renegassem o nome de Jesus. Esse homem era terrível, era terrível. Então, o que acontece com os cristãos? Eles se espalham, eles saem de Jerusalém. Saindo de Jerusalém, e aqui eu lembro de uma frase de que Deus tira coisas boas até das coisas ruins, né? Tínhamos acabado de perder Estevão, martirizado, a igreja com medo, Saulo invadindo as casas, pegando os cristãos de dentro da casa deles, pedindo para os cristãos negarem a Jesus. Deus tira uma coisa boa dali. Ao espalhar os cristãos pelo mundo afora, Felipe cai então na Samaria. Essa mesma Samaria que não quis dar ouvido para Jesus. Você lembra? Lá no Evangelho, quando Jesus vai anunciar na Samaria, os samaritanos não recebem Jesus, e João e Tiago, os filhos do trovão, falam assim: Senhor, o senhor não quer que a gente bota fogo nisso daí? Manda descer fogo do céu e botar fogo nessa cidade? E Jesus fala: não, sim, meu espírito não é o espírito de vocês, eu não penso as coisas de vocês, não vai botar fogo em nada não. Essa mesma Samaria, Felipe vai para lá, começa a anunciar o Evangelho, e Samaria tem uma conversão absurda, quase todo aquele território começa a ser cristianizado, começam a se tornar cristãos. Pedro e João, que permaneceram em Jerusalém, fazendo o quê? Eu fiquei sabendo que Filipe foi para Samaria, e o pessoal está convertido e já foi batizado. O que João e Pedro faz? Partem para Samaria. Fazer o quê? Dar o crisma para essas pessoas. Tanto que nós vamos ler no capítulo 8 do Atos dos Apóstolos,
eles relatando sobre a conversão dos samaritanos, fala que eles já tinham o Espírito Santo, porque Filipe já tinha batizado. No entanto, João e Pedro vai o quê? Vai impor a mão sobre eles para que dê novamente uma nova força, uma nova unção desse mesmo Espírito. E aqui nós vemos esse mesmo João, que outrora o evangelho que ele botar fogo em Samaria, realmente ele botou fogo em Samaria, mas não o fogo que queima, o fogo do Espírito Santo, porque Samaria se tornou uma grande comunidade cristã, que nós vamos ver no livro do Atos dos Apóstolos, que vai ser muito importante para a difusão do Espírito Santo. Filipe, anunciando em Samaria, então, um anjo diz para ele, assim, olha, vai lá na estrada, que vai passar um eunuco etíope, que está lendo as escrituras, mas ele não está entendendo o que ele está lendo. Vai lá e explica para ele o que ele está lendo. Filipe, então, escuta o anjo, vai para a estrada, encontra esse eunuco e pergunta para ele, ei, você sabe o que você está lendo aí? E o eunuco fala assim, como eu vou saber se não tem ninguém para me explicar? E aí Filipe faz toda uma catequese para ele, sobre aquilo que ele estava lendo. O eunuco estava lendo uma passagem no livro de Isaías, e Filipe fala, essa pessoa que você está lendo é Jesus. Ele é Jesus Cristo. Como é importante nós termos em nossa vida pessoas que nos disponibilizam o conhecimento. E aqui eu quero deixar o meu agradecimento aos catequistas, aos formadores, aos pregadores, aqueles que passaram pela minha vida e aqueles que não passaram pela minha vida. Porque eles são verdadeiros Filipes em nossa vida, nos ensinando e nos explicando as Escrituras. Filipe, então, o eunuco, então, pede para ser batizado. Havia um lago ali perto, e o eunuco falou assim, tem um laguinho ali, você não pode me batizar ali? Filipe batiza o eunuco, e assim que ele batiza o eunuco, Filipe é arrebatado, gente. Olha o que começa a acontecer na história da igreja. Ele simplesmente sumiu da frente do eunuco. Eu queria saber o que esse eunuco pensou. Eu podia ser filmado, né? Ele pensou, cara do eunuco, o cara me batizou, explicou a escritura, agora ele sumiu na minha frente, foi arrebatado. E Filipe vai aparecer numa cidade chamada Azoto, e começa a anunciar em Azoto, e vai parar na região de Cesareia, que é a Cesareia de Filipe, tá bom? Capítulo 9. Esse Saulo que nós falamos de Estevão, desculpa que eu estou falando alto, estou dando muita sede, alto e rápido. Esse Saulo, então, que nós vimos que aplaudiu, segurou as vestes no apedrejamento de Estevão, que começou a perseguir os cristãos, pede uma autorização e parte então para Damasco. Para quê? Para prender os cristãos. E no caminho de Damasco, ele então cai por terra, com uma luz brilhante que vem no nome dele, ele vem em direção dele, e ele fica completamente cego. Aqui na nossa ilustração tem a imagem dos cavalos, e muita gente fala, Saulo caiu do cavalo. Possivelmente ele caiu do cavalo porque ele estava indo a cavalo até Damasco, né? Mas a palavra de Deus não fala que ele caiu por terra, tá? Então devemos tomar cuidado quando nós falamos nas nossas pregações, nas nossas formações, que Saulo caiu do cavalo. Possivelmente sim, mas não é isso que retrata a Bíblia. Então, o próprio Jesus aparece para Saulo e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo responde, Senhor, quem és tu? E Jesus responde, eu sou Jesus, aquele que vos persegue. Pergunto para você, meu irmão e minha irmã. Jesus já tinha subido aos céus. Por que Jesus fala que Paulo persegue ele? Paulo perseguiu os cristãos, e não Jesus. E aqui nós compreendemos por que a igreja fala que no nosso batismo nós integramos o corpo místico de Cristo. Perseguir o cristão é perseguir o próprio Cristo. Ser cristão é ser o próprio Cristo. Por isso que muito mais do que nossas palavras, a nossa vida tem que demonstrar quem nós somos, qual é a nossa identidade, por que nós viemos. Somos, então, a própria pessoa de Jesus ainda neste mundo. Somos parte desse corpo místico de Jesus neste mundo. Então, Paulo fica cego, é levado para uma cidade onde havia um discípulo chamado Ananias, e
Jesus fala para esse Ananias, através de um anjo, Ananias, vai em tal casa lá de Simão, vai ter uma pessoa lá chamada Saulo, reza por ele, porque eu preciso dele na minha missão. Ananias parou e falou assim, você sabe quem que é Saulo? Saulo é aquele cara que estava aprendendo e matando todo mundo. É ele que é Saulo. Você quer que eu vou lá, que eu anuncio para ele? Tá, tudo bem, eu vou descer, mas é esse cara que é Saulo. Mas a missão não podia parar, e se era o mandamento de Deus, o discípulo de Deus foi lá e orou, então, por Paulo, Ananias orou por Paulo, e os olhos de Paulo imediatamente recobraram a sua visão. Caía, vai dizer a palavra, como escamas de peixe, a visão de Paulo, e Paulo voltou a enxergar. Paulo, então, é batizado, e começa, então, todo um discipulado de Paulo, que nós vamos ver a partir de agora. Já com Ananias, e depois com Barnabé. Paulo não sai já pregando, como parece no Atos dos Apóstolos. Tudo que nós vamos ver no Atos dos Apóstolos foram anos e anos que foram acontecendo, não foram situações tão seguidas, mas é impossível relatar todos os anos, tá bom? Nesse mesmo capítulo 9, nós vamos ver a primeira ressurreição feita por Pedro. Uma moça chamada Tabita, da cidade de Jope, havia morrido, era uma moça muito temente a Deus, uma moça que fazia muita obra de caridade, e as pessoas estavam chorando muito por essa Tabita, em que pese ela ainda não ser cristã, porque ela acabou morrendo. Pedro, então, vai lá, ora por Tabita, e Pedro, então, ressuscita Tabita, ela volta a viver, tá? Ressurreição aqui, em que compreendam, voltar a viver. A mesma ressurreição de Lázaro. Então, percebe, Jesus fazia milagres, Jesus curava, Jesus ressuscitou Lázaro. Pedro anunciava a palavra, anunciava o reino, fazia milagres, curava as pessoas, ressuscita Tabita. A igreja vai tomando o mesmo caminho do seu mestre. No capítulo 10, se tiver muito rápido alguma coisa, vocês me gritam, que a gente já está em 10 para as 9, eu vou estourar o tempo hoje, me perdoe. No capítulo 9, a igreja então começa a se abrir para os gentios, porque até então, gente, a igreja só pregava para os judeus. E aí, então, Pedro tem uma visão, tá, de diversos animais, e havia um homem que era gentil, chamado Cornélio, que também teve uma visão de que precisava chamar Pedro. E aí Cornélio manda os seus soldados, os seus subordinados, buscar Pedro. Pedro vai até lá, arredio, não queria ir, não queria conversar com Cornélio. Então Cornélio explica para ele o sonho, pede para que Pedro anuncie a palavra para eles, e Pedro então anuncia a palavra, Cornélio pede o batismo, e Pedro então começa a pregar para os gentios, e no capítulo 10 nós vamos ver o Pentecostes dos gentios no meio da pregação de Pedro. Nossa, não entendi nada, você falou muito rápido. Até então, a igreja não pregava para gentios. Cornélio, então, pede para que seja pregado para eles. Ele era um gentil. Pedro inicia a pregação, mesmo que ainda contrariado, e no meio da pregação, desce o Espírito Santo sobre os gentios. Eles começam a falar em línguas, igualzinho aconteceu em Atos 2, e Pedro, então, fala o quê? A igreja é para todo mundo. Não é só para os judeus. Nós precisamos anunciar também para os gentios. E aqui vai começar uma confusão danada que nós vamos ver nos capítulos seguintes. No capítulo 11, nós vamos ver então que devido à morte do Estevão, a igreja se espalhou e chegou em Antioquia. Antioquia vai ser uma cidade muito importante para nós cristãos, certo? Porque lá nós fomos pela primeira vez denominados como cristãos. Olha que RG bonitinho aí, ó. Qual que é o seu nome? Cristão católico, filiação, Santíssima Trindade. Ixi Maria, alguém está me chamando aqui. Pronto. Voltamos. Filiação da Santíssima Trindade, capítulo 11. Nós começamos a ser denominados como cristãos, porque até então nós éramos a igreja do caminho. Então, os apóstolos enviam Barnabé para aquela região de Antioquia, e Barnabé vai até Tarso para chamar Paulo para ir com ele. Veja que o enviado foi Barnabé. Paulo estava lá de molho, já fazia quase 10 anos, em Tarso, quietinho, que na verdade é Saulo aqui ainda, né? Saulo estava de molho lá, para assim, Saulo, vamos comigo, acho que você já está fazendo uma catequese boa, já está falando bastante de Jesus, vamos evangelizar então a Antioquia. E Paulo, então,
vai para Antioquia. No capítulo 2, nós vamos ver que Herodes começa, então, a perseguir e matar os cristãos. O primeiro que ele pega é Tiago, irmão de João, o apóstolo de Jesus. E Tiago é morto à espada. Aqui nós temos o primeiro relato do primeiro apóstolo martirizado. Lembrando que Estevão era discípulo, mas ele não era um dos apóstolos, ele não era um dos 12. Tiago, então, aqui temos o retrato do primeiro apóstolo que foi martirizado e cortaram a cabeça de Tiago. Herodes começou a perceber que isso agradava o povo de Jerusalém, de toda aquela região, e mandou prender Pedro. E Pedro estava na prisão orando, quando de repente Pedro tem também, assim como nós tivemos lá no início do Atos dos Apóstolos, com todos os apóstolos, mas agora só com Pedro, uma libertação milagrosa. De repente, Pedro vê que todas as correntes foram desamarradas dos seus pés, das suas mãos, as portas estavam abertas, e Pedro vai, então, para a casa da mãe de Marcos, que, segundo uma tradição da igreja, é o Marcos Evangelista. Nesse mesmo capítulo 12, devido a toda essa situação que aconteceu, a saída de Pedro, a perseguição que estava sobre os cristãos, e que Herodes não tinha conseguido concretizar o seu plano, Herodes, então, é morto no final do capítulo 13. No final do capítulo 12, perdão. No capítulo 13, então, nós voltamos lá para a igreja de Antioquia, e lá estava todo mundo evangelizado, todo mundo orando, todo mundo professando a fé em Jesus Cristo, e de repente eles todos em oração, o Espírito Santo fala: vou tirar de vocês Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma missão nova para eles. Imagina tirar as duas cabeças da igreja de Antioquia. Eles colocaram Paulo e Barnabé no centro, oraram sobre eles e falaram: se é a vontade do Espírito Santo, que Paulo e Barnabé partam então para uma nova missão. Então Paulo e Barnabé começam a anunciar na Seleucia, em Chipre, e levam com eles o evangelista Marcos, que aqui está denominado como João Marcos. Saulo, então, no capítulo 13, começa a criar um protagonismo da missão, e se torna Paulo, deixa de ser Saulo para ser Paulo. Antes, todo o protagonismo da missão, ou seja, quem encabeçava as missões desses apóstolos era Barnabé. Paulo era, entre aspas, discípulo de Barnabé. E aqui Paulo começa, então, a tomar o protagonismo dessa missão, junto com Barnabé e o evangelista Marcos. Eles passam, então, por Pafos, Perge da Panfilha, e em Perge da Panfilha, devido a toda a perseguição que eles sofreram em Pafos, Marcos pede para voltar para casa. Marcos não quer continuar na missão. Então, se despede de Barnabé e Paulo, e Barnabé e Paulo continuam para Antioquia de Pisídia. Chegando a Antioquia de Pisídia, Paulo e Barnabé começam a ser duramente perseguidos pelas autoridades, porque o evangelho estava se propagando muito rápido naquela região. Paulo chega, então, na cidade de Listra, e aqui nós vamos ver a primeira cura relatada de Paulo. Você lembra que era a primeira cura de Pedro, né? Aqui nós temos a primeira cura de Paulo, e também a cura de um aleijado. Percebe que Pedro curou um aleijado, Paulo curou um aleijado? Nós podemos, alegoricamente, imaginar que essas curas sejam um novo caminhar em Deus, seja um novo jeito de andar na nossa vida. A pessoa aleijada ela fica parada ali no mesmo lugar. Ela vai morrer naquele lugar se ninguém tirar ela dali. Ao curar o aleijado, a pessoa começa a andar e começa a ir para onde ela quer, para onde ela deve ir. Então, nós podemos enxergar tanto a primeira cura de Pedro quanto a primeira cura de Paulo dessa forma alegórica do caminhar. A pessoa volta a caminhar. Aconteceu na maioria das curas que Jesus fez. Quando ele curava, por exemplo, o cego Bartimeu, ele caminhava com Jesus depois. O aleijado, ele caminhou com Jesus depois. Então, esse caminhar depois da cura, nós podemos usar como alegoria dessas curas feitas por Pedro e por Paulo. Mais interessante que aqui Paulo relata a primeira cura de Paulo desse aleijado na cidade de Listra. Quando Paulo curou esse homem, as pessoas daquela comunidade começaram então a endeusar Paulo e Barnabé, falando que Paulo era Zeus e Barnabé era Hermes.
Paulo, neste momento, rasga suas vestes, ele e Barnabé, e fala assim: ei, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Eu sou homem igual a vocês, sou pecador igual a vocês. O que nós fazemos, nós não fazemos pelo nosso nome, nós fazemos em nome do Senhor Jesus. E Paulo faz a pregação carismática também para aquele pessoal de Lístra. E isso revolta o povo da cidade, e Paulo é apedrejado em praça pública, a ponto de as pessoas acharem que ele tinha morrido. Arrastam Paulo para fora da cidade, como morto. Então os discípulos de Paulo vão lá, pega ele, vê que ele não estava morto, e Paulo faz o quê? Paulo parte para Antioquia no outro dia. Para quê? Para anunciar o evangelho. Olha que coragem. Eu tinha abandonado ali. Depois de ser apedrejado, quase morto, no outro dia, Paulo parte para Antioquia para anunciar o evangelho. E sabe qual que é as palavras de Paulo nesse capítulo? É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Paulo começa a entender a metodologia de ser discípulo de Jesus. Chegando na Antioquia, Paulo anuncia, aos gentios o evangelho, e os gentios começam a se converter. No entanto, alguns judeus convertidos começam a dizer para esses gentios que não poderiam alcançar a salvação sem circuncidar, obedecendo as comidas que eles tinham, judeus, obedecendo a lei de Moisés, não tomando sangue de animais, de determinados animais. Começa a haver um conflito da igreja, porque Pedro estava anunciando praticamente para os judeus, e ali não haveria problema, todos eram circuncidados, todos respeitavam a lei de Moisés. Paulo começa a anunciar para os gentios que não eram isso, não faziam isso. O que acontece? Cria um conflito. É preciso circuncidar ou não é preciso circuncidar? É preciso seguir a lei de Moisés ou não é preciso seguir a lei de Moisés? Paulo, então, pega Barnabé, sobe para Jerusalém, fala: Pedro, nós precisamos resolver isso. Porque o pessoal que sai daqui de Jerusalém, de Antioquia, vai lá e fica falando que os caras precisam circuncidar e a gente acha que não precisa. Então, Pedro toma a palavra, tenta dar uma solução, mas a solução, de fato, sai de Tiago. Não, lógico, o Tiago que tinha morrido, mas o Tiago que era o novo bispo de Jerusalém. E eles decidem o quê? Terminam a apologia de Cristo. Não é preciso seguir as leis de Moisés, porque crer no Senhor Jesus Cristo é suficiente para a salvação de todos. No entanto, eles dão algumas recomendações para que Paulo e Barnabé passem para aquelas cidades, tal como se abster de algumas impurezas e de se abster também de sangue de alguns animais. Mas era uma recomendação. O que se decide no concílio de Jerusalém, nós vamos ver aqui do capítulo 15, é que Jesus basta. Nada mais é preciso a não ser crer no nome de Jesus. Amém? Feito isso, então, Paulo precisa voltar para a missão. Paulo tem uma ideia fantástica. Vamos passar por todas as comunidades que nós já evangelizamos e vamos fortalecer a fé desses cristãos. Vamos passar lá para acompanhar. Na verdade, o que é a nossa evangelização? É o anúncio, o acolhimento e o acompanhamento. Então, Paulo vai lá e vai acompanhar essas cidades que eles já tinham evangelizados. E fala para Barnabé: vamos? E Barnabé: vamos? E tem uma boa notícia, Paulo. Sabe o João Marcos, o Marcos evangelista, que ainda não era evangelista, né? O evangelho ainda não tinha sido escrito? Ele vai voltar a gente. O Paulo: não. Vai voltar, não. E Barnabé: vai voltar, Paulo. Vai voltar, Barnabé. Vai voltar. E aí cria-se um conflito entre Paulo e Barnabé. Barnabé querendo a companhia de Marcos, Paulo não querendo, falando que Marcos já tinha abandonado eles lá na Antioquia lá em Perge, tinha abandonado eles lá, então Paulo não queria Marcos. O que acontece? Eles entram num acordo muito lindo. Barnabé pega Marcos e vai para Chipre, e Paulo pega Silas e vai para Síria e para Cilícia. Se perdoaram? Não sei, mas essa é a igreja. Havia conflito entre os próprios apóstolos. E aqui nós vemos, então, que Paulo e Barnabé não chegam no consenso. Eles acabam realmente se separando, e Barnabé indo para um lado e Paulo indo para o outro lado.
Tudo bem até aqui, gente? Estamos quase lá. Só são 28, estamos nos 16. Paulo, então, vai para a região de Antioquia, né? Isso. Não, da Síria, perdão. Paulo vai para a Síria e conhece um jovem chamado Timóteo. E ele começa a formar esse Timóteo. E depois ele e esse Timóteo começam a formar outros apóstolos na região da Frígia e toda a região da Galácia. Timóteo, gente, era filho de um pai grego e uma mãe convertida ao cristianismo. Era um menino muito jovem, que Paulo, no final da sua vida, vai chamá-lo de filho. Então, quando Paulo fala desse filho, é Timóteo, tamanha a unidade que se criou entre Timóteo e Paulo. Timóteo depois vai ser, inclusive, bispo de Éfeso. Virou um grande discípulo de Jesus também. Aqui nós vemos no capítulo 6 também a primeira prisão de Paulo e de Silas. Havia uma mulher que dava-se a adivinhação, e ela começou a gritar, em Paulo e Silas andando, e ela começou a gritar: esses homens são de Deus, esses homens estão anunciando a palavra de Deus, escutem esses homens. E Paulo, então, se revolta com aquilo, porque estava uma gritaria no ouvido dele já há dias. Paulo expulsa o demônio que tinha naquela mulher, que era uma mulher de adivinhação, e o que acontece? A mulher fica liberta. Só que essa mulher tinha uns patrões que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. E aí, com os espíritos expulsos, ela não adivinhava mais. O que aconteceu? Se revoltaram com Paulo. Levaram para a prisão. E aí, na prisão, assim como aconteceu com Pedro, Paulo também tem uma libertação milagrosa. No meio da noite, por volta da meia-noite, Paulo, em oração, percebe um grande terremoto e, de repente, as correntes e as celas de todos que estavam na prisão se rompem. O carcereiro, tudo a cela aberta, todo mundo solto, pegou a espada e falou: vamos matar. Paulo então interfere e fala: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Calma. E aí o carcereiro então se acalma e Paulo, conversando com ele, o carcereiro pede: irmão, o que eu preciso fazer para me salvar? E aí Paulo faz também um discurso para esse carcereiro, vai para a casa desse carcereiro, esse carcereiro recebe o batismo junto com a sua família, e esse mesmo carcereiro que antes prendia Paulo, oferece comida e cura as chagas, cuida das chagas de Paulo. No outro dia, o magistrado responsável manda soltar Paulo, e Paulo não aceita que seja simplesmente libertos, porque Paulo era um cidadão romano e tinha sido espancado, tinha sido maltratado por aquela região, o que não poderia, certo? Aí no capítulo 17, nós vamos ver Paulo indo para Tessalônica e para Atenas, e sendo hostilizado tanto em Tessalônica quanto em Atenas. Mas aqui eu vou dar um parênteses para contar para vocês algo fenomenal acontecido em Atenas. Paulo chega em Atenas, Atenas era o polo filosófico da época. Todas as grandes mentes estavam em Atenas, e aí Atenas tinha vários altares onde eles imolavam os seus deuses, o deus da sabedoria, o Zeus, o deus do amor, da riqueza, o deus sol, enfim. Existiam vários altares para a imitação de deuses. E Paulo, então, começa a anunciar o evangelho de Jesus Cristo ali, e esses filósofos falam assim: ei, peraí, Paulo, o que você está nos contando é que existe um Deus que a gente não conhece. Que Deus é esse que você está alegando? Vamos para o Areópago, né, que era o Areópago, que era onde ficavam os altares, né? E explica isso direito para a gente. E aí Paulo começa a fazer um discurso, e existia nesse local um altar que eles tinham colocado que era de um Deus desconhecido, ou seja, do Deus que talvez existia, mas que talvez eles não conheciam, tá? O povo de Atenas, esses filósofos. Paulo aproveita essa oportunidade e fala o seguinte: olha, tá vendo esse Deus que vocês não conhecem? Então, ele é Jesus Cristo. Ele é o Criador do céu e da terra, ele é o Criador de todas as coisas, ele ressuscitou, ele cura as pessoas, ele vai nos dar a vida eterna, ele é o prometido, e faz ali uma grande explanação
do Deus desconhecido até então de Atenas. Aí muitas pessoas não quiseram mais saber de Paulo, saíram de lá bravo, eles falaram assim, eu vou deixar para escutar isso mais tarde, isso está me parecendo estranho, mas ali, em Atenas, houve duas conversões de extrema importância, que é a conversão de Dionísio e Damares. E essa Damares não é a nossa ministra da educação, né? Acho que é da educação. Não é a ministra da educação. Em que pese a idade dela ser parecida com esses tempos. Estou brincando, gente. Ministra Damares é só uma brincadeira. No capítulo 18, então, Paulo funda uma das comunidades que ele mais ama e uma das comunidades que mais faz ele sofrer, a comunidade dos Coríntios. Paulo escreve 2 cartas à comunidade dos Coríntios. Paulo ama essa comunidade, mas é uma comunidade que faz Paulo sofrer muito. E é nessa comunidade que ele conhece 2 pessoas, um casal, na verdade, que vai se tornar grandes discípulos de Jesus também, que é Áquila e Priscila. Áquila e Priscila olham Paulo na comunidade de Coríntios. Saindo ali, Paulo funda outra comunidade importantíssima, que é a comunidade de Éfeso. Ali é onde Timóteo vai ficar e futuramente vai ser bispo dessa comunidade. Aqui só uma observação, vocês vão ver lá que Paulo raspa a cabeça para cumprir uma promessa. Então, já se começa a ver aqui a questão das promessas no início da igreja e das penitências em virtude das promessas. Aqui o exemplo de Paulo raspando a cabeça. Paulo, então, vai para Cesareia, para Antioquia, para Galácia, para Frígia, fortalecendo todas as comunidades que ele já tinha passado e evangelizando novamente. Quando nós falamos que Paulo vai para Cesareia, Antioquia, Galácia, gente, eu não estou falando que Paulo vai pegar um retiro, não. Estou falando que Paulo vai para lá e fica anos nessa comunidade. Não é assim, vai ter um retiro, Paulo vai vir aqui. Paulo prega, já monta no avião e vai para Antioquia. Não, não. Ele ficava ali, ele vivia com a comunidade, ele via os problemas da comunidade. Era anos, 2 anos, 3 anos, no mínimo meses que ele ficava nessas comunidades. Oi, desculpa? Soube rezar e soube se entregar em todas as mãos. Espera aí, tem um microfone aqui aberto. Pronto. Pronto, desculpa, gente. Bom, então, indo para essas comunidades, Paulo deixa lá na comunidade de Coríntios, Áquila e Priscila, que vão catequizar a Apolo. Minto. Áquila e Priscila ficam em Éfeso e catequizam Apolo. Esse Apolo também se torna um discípulo muito importante, a ponto de Paulo, lá nas cartas dele, fala assim, quem foi mais importante? Apolo? Cefas? Paulo? Ninguém. É Jesus que é o mais importante. Então, Paulo se refere a Apolo, tamanha importância que se tomou esse discípulo dentro da missão. No capítulo 19, nós temos o Pentecostes em Éfeso, pelo primeiro batismo do Espírito Santo administrado pelo Paulo. As pessoas ali começam, então, a falar em línguas em Éfeso, e Paulo, então, experimenta, dentro da própria comunidade, o batismo da comunidade no anúncio do Evangelho. Aqui no capítulo 19, acontece algo também engraçado. Existiam ali alguns judeus que eram exorcistas. E tinha uma pessoa que estava possuída lá. Os judeus exorcistas foram lá e falaram assim, olha, eu os conjuro, olhando pela pessoa que estava tomada pelo espírito impuro, eu os conjuro por este Jesus que Paulo está anunciando, que você saiu dessa pessoa. O espírito olhou para os judeus exorcistas, para aquelas pessoas que estavam lá, falou assim, olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? E então, esses espíritos dão um chacoalhão nesses exorcistas, ferem ele, tiram a roupa dele, e eles saem da cidade todo envergonhado. Percebe aqui que o espírito impuro diz que conhece Jesus e sabe quem é Paulo. Quando nós entramos na missão, quando nós começamos a anunciar o Evangelho, é a mesma coisa, meus queridos, nós pegarmos uma peixeira, passar um risco assim no chão e falar assim, daqui para cá você não entra para o inimigo. É provocar verdadeiramente a fúria dos principados e potestades contra nós. Por isso que é impossível falar em missão sem
confissão, sem santidade, sem oração, sem vida de comunidade, porque senão você não aguenta, senão vai acontecer igual esses judeus exorcistas aí, ó. O inimigo vai fazer o que você quiser com você. Amém? Paulo, então, no capítulo 19, decide que precisa ir para Jerusalém e começa a se despedir das igrejas. Só que o que Paulo tinha no coração é que ele não tinha que ir só para Jerusalém, ele tinha que ir para Jerusalém só para se despedir. O que Paulo começa a colocar na cabeça é que ele tem que ir para Roma, porque ele precisaria anunciar o evangelho lá para Roma. Então, Paulo, no capítulo 20, monta uma equipe missionária que sai passando por todas as cidades daquela região, toda ali a parte da Ásia, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, no capítulo 20, ressuscita um jovem chamado Eutico. Vamos voltar. Pedro tem o batismo no Espírito Santo, ressuscita o aleijado, cura o aleijado, tem o discurso perigmático, ressuscita aquela moça. Paulo, mesmo projeto, recebe o Espírito Santo, anuncia o evangelho, tem a primeira cura de um coxo e agora ressuscita o Eutico. Quem que é o Eutico? Eutico é um jovem que estava escutando Paulo falar ali no lugar onde eles estavam, no lugar que ficava no terceiro andar, e como Paulo se alongou muito no seu discurso, o Eutico dormiu, coitado. E ao Eutico dormir, ele estava sentado na sacada, ele caiu do terceiro andar. No que aconteceu para socorrer o Eutico, constatando que o Eutico estava morto, Paulo vai lá, então, pega esse garoto pelo colo e ressuscita o Eutico. Uma linda passagem também do poder de Deus agindo nesse instrumento chamado Paulo. Paulo, então, no final do capítulo 20, faz um discurso de despedida à comunidade de Éfeso. No capítulo 21, Lucas vai começar a relatar todo o caminho que ele e Paulo fizeram em Jerusalém. Percebe? Ele e Paulo. Lucas aqui, já um capítulo atrás, 2 capítulos atrás, ele se coloca no texto. Ele coloca assim, nós fomos, nós fizemos, nós íamos. Então, o autor do Atos dos Apóstolos, ele é um companheiro de Paulo e mais uma evidência que possivelmente seja de Lucas. Então, Lucas começa a retratar esse caminho de Paulo até Jerusalém, até o encontro de Paulo com o bispo de Jerusalém, que era Tiago. A partir do encontro com o bispo de Jerusalém, Paulo então começa a ser perseguido em Jerusalém e é preso e espancado. E todo o povo de Jerusalém começa a pedir a morte de Paulo, assim como o pedido de Jesus, gritando, mate-o, mate-o. No capítulo 22, Paulo então vai pedir a palavra, mesmo preso, mesmo pedindo para matá-lo, ele então pede a palavra e faz um discurso sobre sua vida e sua conversão. Aqui o Atos dos Apóstolos, pela segunda vez, vai relatar a conversão de Paulo. E ele explica tudo novamente, como foi a sua vida, da escola que ele veio, que era da escola de Gamaliel, e que indo para Damasco, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ao invés disso tocar o coração das pessoas, o povo se revoltou ainda mais e começou a mandar prendê-lo. Paulo, então, não queria ser preso, alerta para aquela comunidade. Falou assim, olha, eu sou cidadão romano. Vocês tomem cuidado com o que vocês vão fazer comigo. Então, sendo cidadão romano, vai apresentar sua defesa ao Sinédrio, lá no capítulo 23. E aqui também acontece algo divino. Paulo chega no Sinédrio e sabia que o Sinédrio era composto por fariseus e saduceus. E Paulo vai apresentar a defesa dele. Paulo, sabendo que os fariseus acreditavam na ressurreição e que os saduceus não acreditavam na ressurreição, chega no Sinédrio e fala o seguinte, olha, eu estou aqui preso injustamente. Por quê? Eu estou preso porque eu estou anunciando a ressurreição. Qual que é o crime que eu cometi? Nisso os fariseus já tomavam partido de Paulo. Não, ele não tem nada, não tem crime nenhum. E os saduceus, então, ficaram com mais raiva ainda de Paulo. Falaram, não, ele cometeu um crime, sim. E aí dividiu o Sinédrio, a ponto de eles criarem uma confusão entre eles mesmos, as pessoas que iam julgar Paulo, que tiveram que tirar Paulo dali, senão Paulo ia ser destroçado por eles. Paulo vai para a prisão novamente, e na prisão, à noite, Jesus confirma aquilo que estava no coração de Paulo.
A frase que Jesus fala para Paulo é a seguinte: tenha confiança. Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que dê testemunho em Roma também. Paulo entende que aquela moção que ele tinha recebido era verdadeira do Espírito Santo, porque o próprio Jesus confirma para ele a missão de que ele precisava ir para Roma. Então, ninguém mais tira da cabeça de Paulo que ele precisa ir para Roma. Paulo faz a defesa, no capítulo 24, da igreja, falando do quê? Que a igreja pregava a ressurreição de Jesus. Então, quando dava a oportunidade de Paulo fazer a defesa para um dos reis daquela região, Paulo faz a defesa da igreja e do anúncio da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo passa, no capítulo 24, por um tribunal corrupto que achava que Paulo daria dinheiro para ser solto. E, no entanto, Paulo não queria ser solto. Paulo fazia questão de não ser solto. Por quê? Ele queria ser levado para Roma. Até que no capítulo 25, Paulo, então, consegue apelar para César, o imperador. E, apelando para César, inevitavelmente, Paulo precisaria ser levado para Roma. Paulo consegue o seu propósito de fazer a sua última viagem missionária para Roma. Aí do ladinho, nós vamos ver um mapa. Aqui no cantinho do mapa, do lado direito da minha tela, vocês vão ver Jerusalém, que é onde Paulo estava. Paulo percorre todo este caminho até chegar em Roma, que nós vamos ver lá no capítulo 28. Por que eu coloquei esse mapinha aí? Para vocês verem cada cidade que Paulo passou nesse trajeto, e todas elas, Paulo, ainda que preso, continuava anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas, então, aquele sinédrio chama um rei chamado Agripa, para resolver e tentar absolver Paulo. Mas o que acontece? A Agripa vê a possibilidade de absolvição de Paulo, mas vê também que Paulo recorreu para César. E se Paulo tinha recorrido para César, em que pese a Agripa querer absolver Paulo, ele não poderia. Ele precisava ir até Roma para ser julgado por César, já que ele era cidadão romano e tinha pedido o julgamento por César. Então, no capítulo 26, ele relata a inocência de Paulo, mas agora a impossibilidade de soltá-lo, já que ele já tinha definido que ele queria ser julgado por César. Aqui nós colocamos essa observação: o rei admite que não há crime em Paulo, mas ele quer ser julgado em Roma, por isso deve ser levado para lá. No capítulo 27, então, Lucas relata o caminho de Paulo, aquele caminho do mapinha que nós vimos, até Roma, e uma naufrágio que aconteceu no barco que eles estavam. Pegaram uma séria tempestade, uma grave tempestade. Paulo havia dito para aquele comandante para que não continuasse a viagem, ele continuou, então o barco todo naufraga, e Paulo e os seus companheiros ali acabam caindo numa ilha chamada Ilha de Malta. Por que Paulo vai para a Ilha de Malta e Lucas faz questão de relatar isso? Porque em Malta, Paulo começa a curar as pessoas. Dentre eles, o pai do prefeito da cidade de Malta. Então, Lucas deixa aqui que havia um propósito para esse naufrágio, que era a permanência deles por um tempo em Malta, tanto que Lucas relata que eles foram muito bem tratados em Malta. Enfim, chegamos no capítulo 28, onde nós vamos ver o relato que Paulo é picado por uma cobra, e todos acham que Paulo ia morrer. Depois do naufrágio, eles fazem uma fogueira, Paulo vai pegar alguns gravetos e é picado por uma cobra. E aí, aquelas pessoas que estavam ali começaram a falar o seguinte: olha, esse homem é do mal, esse homem é um assassino, porque ele se livrou do naufrágio, mas Deus não quer que ele viva, ele acabou de ser picado por uma cobra. Daqui a pouco ele vai começar a inchar e vai morrer. E Paulo nada de inchar, e Paulo nada de morrer. Quando eles viram que Paulo não inchava e não morria, ou seja, que o veneno da cobra não fazia mal para Paulo, e aqui eu recordo novamente das palavras de Jesus: pegarão serpentes e não serão envenenados. Eles começam a endeusar Paulo. E aí fala: não, ele não é assassino, na verdade ele é um Deus.
E aí Paulo basicamente chama a atenção daquela comunidade, falando, ei, eu sou um homem de carne igual a vocês, e anuncia Jesus já chegando ali pertinho de Roma, e realiza ali muitas curas também. Enfim, Paulo chega em Roma, e a palavra encontra o seu destino. E o destino da palavra é cada um de nós. Lucas não relata, no capítulo 28, a morte de Paulo, e nem o julgamento dele em Roma. Lucas simplesmente silencia sobre o julgamento de Paulo, mas nós sabemos que em Roma, Paulo foi, então, martirizado. Mas por que Lucas não retrata, não relata a morte de Paulo? Porque na visão de Lucas, na nossa visão, tem que ser assim também, pode-se calar a voz de Paulo, pode-se calar a voz de Pedro, pode-se calar a voz de Lucas, mas não se pode calar a voz de Deus. Outros discípulos assumiriam a missão e continuariam levando o evangelho para toda a face da terra, mesmo diante de tantas dificuldades que nós vimos, de tantos sofrimentos que nós vimos. A palavra não deixava de ser anunciada. Paulo havia chegado em Roma, e por ter chegado em Roma é que nós estamos aqui esta noite, porque o evangelho acaba se difundindo para o mundo inteiro, chegando no ano de 400 aproximadamente depois de Cristo. Roma precisa se curvar diante das verdades reveladas do evangelho, e o cristianismo se espalha pelo mundo inteiro, até chegar aqui, em São José do Rio Preto. E a história do Atos dos Apóstolos não termina, como nós já dissemos na outra reunião, aqui, mas ela continua com muitos outros santos que também foram martirizados, que também sofreram, mas que não negaram Jesus. Este é o grande legado que o Atos dos Apóstolos deixa para nós. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, não neguemos Jesus. Eu vou apresentar para vocês a vida de um santo agora, bem rapidinho, num vídeo, que é São José del Rio, um santo mexicano, que é uma história que demonstra que a igreja, mesmo depois de 2000 anos, continua testemunhando com a vida que Cristo é o nosso Rei. I'm gonna take you home, Jose. I'm gonna take you home. Just say the words. That's Cristo ready. Long words. For your mother. Yo Cristo. You can say you can be that you submit on Cristo Rey. Do you have anything to tell me? Quero corresponder com a fé do meu viver ao apelo de Deus em meu coração.
a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus, ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia viverei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei. Say the word. You go home. I love you. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus, ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos jovens, pelos homens, me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia viverei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei. Estudar o livro dos Atos dos Apóstolos é estudar a história de pessoas que doaram sua vida, doaram tudo que tinham para que o Evangelho chegasse a todas as pessoas. Estudar o Atos dos Apóstolos sem nos comprometermos a também nós sermos como esses grandes homens, como esse grande santo que nós vimos a história dele, não tem valia alguma. Que nós possamos, no final do estudo do Atos dos Apóstolos, já estamos terminando, nos comprometer a anunciar o Evangelho, mesmo que para isso custe as nossas vidas. A nossa história é marcada de sangue, a nossa história é marcada de sofrimento, a nossa história é marcada de tribulação, mas a nossa história também é marcada de muita alegria. Alegria de pessoas que tiveram e viram a glória de Deus, como Estevão, Marcos, Paulo, Pedro, porque há uma certeza para todos nós que ainda estamos escrevendo o livro dos Atos dos Apóstolos. E essa certeza é relatada por Paulo na carta aos Romanos. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Assim está escrito: por sua causa, somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, somos bem mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo nesta reunião, que se dedicaram a esse estudo, e convido vocês a, junto com a Cirlei, nós encerrarmos essa reunião, fazendo um momento de espiritualidade, de oração, esse comprometimento que é ser um discípulo de Jesus, um discípulo missionário de Jesus. Que o Espírito Santo desça sobre vocês. Como nós já extrapolamos o nosso tempo, eu vou pedir para que os comentários, perguntas, sejam colocadas no grupo de WhatsApp. Cirlei, boa noite, seja bem-vinda. Sem palavras, Wagner. Eu acho que eu tenho esse privilégio de estar falando aqui, mas eu acho que está no coração de todos. Nós estamos sem palavras. E o que ficou no meu coração nesse momento, eu peço a vocês, fechem os olhos. Aquela pergunta que aqueles exorcistas, que o demônio faz, aqueles exorcistas lá em Atos 19, 15, aquele demônio fala, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Mas vós, quem sois? Quem somos? Podemos ver aqui claramente, para o Evangelho, que perante o Evangelho nada resiste à astúcia de Ananias e Safira, não. Nada. A única coisa que prevalece e que tem o poder dentro dessa igreja, que é sacramento da nossa salvação, é o amor. É o amor de Deus. É o nosso amor ao Senhor. É a verdade. Então vamos nesse momento clamarmos ao Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Além de Jesus já ter morrido na cruz, já ter garantido a nossa salvação, de tanto amor, o Senhor ainda nos deu o seu Espírito como penhor da nossa herança. É a garantia adicional, é uma garantia excedente. E nós pedimos nesse momento, Santo Espírito, sela tudo isso em nosso coração. Que nada nos separe do amor de Deus. Nada. Não serão as doenças, os problemas, as guerras. Nada nos separe do amor de Deus. A perseguição, a fome, a pandemia, ou seja lá o que for. Nada. Porque o Senhor nos foi dado como garantia da nossa herança, como penhor adicional. Te louvamos por isso, Senhor. Possamos ser essa testemunha. E possamos ir até o fim da nossa vida, testemunhando esse amor de Deus. Selando. E que nada nos faça recuar. Nenhuma adversidade. Sejamos a exemplo, que possamos ser agora, constituir aqui nesse livro do Ato dos Apóstolos, foram relatado o ato dos apóstolos, mas que na nossa vida possamos relatar também os nossos atos. Aqui o protagonista é o Espírito Santo. Nos evangelhos o protagonista é Jesus. Com a graça do Espírito Santo, que possamos relatar também os nossos atos, tendo essa visão celeste, de um dia termos a visão celeste, de vermos a glória de Deus manifestada na nossa vida. Amém. Obrigada, Senhor. Bendito seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu estou emocionada, gente. Eu sou sincera. Amém. Eu espero que todos possam ter sentido o que eu senti através desse estudo.
que possamos levar para a nossa vida, para a nossa caminhada, a graça de sermos testemunhas fiéis do Senhor, onde estivermos, onde formos colocados na nossa história. Mas que o nosso livro dos nossos atos seja também selado pelo Espírito Santo e tendo ele como protagonista da nossa vida. Amém. Amém. Coragem. Jesus disse, coragem, não tenham medo. Eu venci o mundo. Que Deus abençoe vocês. Perguntas, comentários, desculpem o atraso do tempo. Nós fazemos pelo grupo de oração. Amém? Fabiano levantou a mão? Não, Wagner, é só para falar, a gente tem ficado tanto tempo nessas lives, cara, que eu sou um que eu confesso que eu